Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E o papo hoje é com uma colega de faculdade das antigas ainda. Vou deixar que ela se apresente para nós. Então, eu sou a Natália de Barros. Sim, a gente fez faculdade junto, né? Já faz muito tempo, inclusive. Quase 9 anos. 9 anos, que terminamos. E é isso. Atualmente moro em Portugal, já faz quase 6 anos. Faz 6 anos agora em setembro desse ano. E é isso, estamos aí. Me formei em Direito, advoguei, hoje já trabalho com marketing. Então, foi uma reviravolta que eu tive na vida, né, realmente. E essa reviravolta aí que a gente vai descobrir o porquê. Mas antes da primeira pergunta, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas também. Ative o sininho aqui para receber notificação. E sigam nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles também não sairia o podcast. Natália, então como é que foi essa tua reviravolta aí? Como é que foi esse teu despertar, sair do direito, ir pro marketing, sair do Brasil? Tanta coisa aconteceu nesse tempo aí. Então, vou começar lá do começo, realmente, porque... Enfim, para dar um contexto, porque é uma história meio louca. Mas, basicamente, assim, eu sou formada em Direito, advogava aqui, né? Já estava no escritório aqui, já fazia um tempo. Um escritório realmente que eu gostava. Eu gostava do meu trabalho, gostava do que eu fazia, gostava do ambiente que eu estava. Mas, constantemente, eu me perguntava... será que essa é a vida que eu quero ter pro restante da minha vida? Será que é isso que eu quero viver, sabe? A vida inteira? E aquilo começou a ficar aquela pulguinha atrás da orelha, do tipo, eu quero mais. Eu acho que eu não tô nem falando assim de financeiro, né? Não é nessa parte, mas realmente eu queria ter uma experiência de vida diferente, sabe? Algo que realmente se encaixasse com o que eu realmente era, né? E eu não comecei... Enfim, começou esse questionamento e basicamente eu comecei a procurar formas de sair do Brasil e ir para alguns outros países. Basicamente, eu tenho direito à cidadania italiana, mas nunca fui atrás dos documentos, então não era por esse lado. E eu comecei a pesquisar sobre Portugal, porque lá eu conseguiria advogar, né? Eu conseguiria utilizar a profissão que eu tinha até então aqui, utilizaria lá. Só que eu pensei, bom, mas como que eu vou, né? Como que a questão legal, né? Como que eu consigo ir? Então, eu comecei a pesquisar sobre mestrado, né? Já era uma vontade que eu tinha, na verdade, de dar aulas. E eu pensei, bom, eu posso unir o útil ao agradável, né? Eu consigo fazer mestrado lá. Então, eu comecei a pesquisar formas de ir para lá, legalizada, né? Tipo, com visto. E achei uma universidade lá, que é a Universidade de Aveiro, né? Que é na cidade de Aveiro, onde a gente conseguiria concorrer a bolsas... que seriam basicamente, eles chamam de bolsa de incentivo, que é o quê? Tu paga basicamente o mesmo valor que um português paga, teria o direito de pagar o mesmo que um português paga, mas assim, só para ter uma ideia, tipo, 2019 eu pagava em torno, acho que era de 800 euros ao ano, né? Se fosse ir como brasileira, né, como internacional, eu pagaria 500 euros por mês. Então, era uma diferença enorme. E eu me candidatei, daí mandei a documentação, tudo mais, e eles me falaram que eu tinha conseguido a vaga. Só que, assim, isso aconteceu de uma forma totalmente louca, porque foi muito em cima da hora, vamos dizer assim. Eu mandei, né, eu me inscrevi, entre se inscrever, eles colocarem ali a aprovação, foi tipo assim, vamos dizer, talvez uns 3 meses. E depois foi tipo mais, sei lá, no máximo uns 3 meses para eu organizar tudo, e embora. Pedi demissão, sabe? Daí, na época, eu namorava com o Otávio. E eu falei pra ele, olha, surgiu essa oportunidade, vamos? E ele falou, vamos. Que então, massa. foi basicamente, assim, uma coisa muito rápida. Só que eu pensei assim, eu sempre tive essa vontade, realmente, não de conhecer outro país, mas de morar. Eu queria ter uma experiência vivendo em outro país, sabe? Era uma coisa que eu queria da minha vida. Então, basicamente, quando surgiu essa oportunidade, eu pensei... Eu tenho 2 possibilidades. Uma, ou eu não vou e fico aqui, continuo vivendo a vida que eu sigo programado. Exato. Ou eu vou e tento. Se eu não conseguir, né, se não der certo, eu pensei, bom, eu vou fazer os 2 anos de mestrado. Se eu não resolver ficar lá, pelo menos eu saio de lá com um mestrado internacional, né? E, enfim, já venho com esse título pra cá. E tudo certo, sabe? Então, eu sempre pensei assim, se não der certo, faço os 2 anos e volto. Só que já faz quase 6 anos, né? E a gente ficou, gostou.
Só que muita coisa aconteceu nesse tempo lá, né? Tanto porque a gente chegou lá, foi final de 2019, eu fui em setembro de 2019. Em janeiro, né, de 2020, eu fui atropelada lá. Eu tava em cima da faixa de segurança e, enfim, né, fui atropelada, fiquei ali, deu um transtorno, porque fiquei, acho que uns 3 meses sem caminhar. Foi bem complicado, porque ela bateu na minha perna. Isso acho que eu não contei pra absolutamente ninguém. Eu acho que, sei lá, 1 ou 2 pessoas da minha vida sabem, assim. Da minha família, realmente, eu tava e, sei lá, 1 ou 2 amigos. Porque foi uma situação muito complicada, sabe? Me vi, assim, numa vulnerabilidade muito grande. Porque era início, era difícil. E daí, o que aconteceu? Quando eu comecei a realmente voltar ali, a caminhar... Imagina, eu ia na aula de muleta, né? Tipo, sim. Foi bem complicado. Quando eu comecei realmente a voltar a caminhar, comecei a ter a minha vida normal, vamos dizer assim, veio o Covid. Porque lá fechou tudo, foi dia 15 de março de 2020. Ela foi um dos maiores focos, né? Naquela região ali. Sim, foi lá, foi a Itália, foi muito complicado. Então, assim, fechou tudo, né? A gente não podia nem sair de casa, era basicamente tinha... como se fosse aquele estoque de recolher, enfim. Foi um lockdown full. Exato. Ali, né? Quando eles encontravam alguém na rua, eles perguntavam, tipo, o que tu estava fazendo lá. Então, tinha que... Não era, não posso sair quando eu quero. Então, isso complicou muito, né? Em termos de procurar trabalho, né? Muitos trabalhos não estavam dando oportunidade, porque, enfim, né? Como fechou, sim, diminuiu muita coisa. Então, foi um período muito complicado, assim. Eu digo, esse primeiro ano ali, até a gente realmente se estabilizar, foi muito, muito complicado. Mas aí também já aconteceu muitas coisas boas, né? A gente conseguiu já ter esse primeiro contato com um país novo, com pessoas novas, oportunidades novas, né? E por mais que, assim, a gente não conseguia viajar naquele período ali, porque estava tudo fechado, né? Mas, assim, só de estar lá já era muito, muito legal. E já assim, me deu aquele sentimento de, tipo, eu fiz a escolha certa, né? Então, foi legal. Tipo, fiz o mestrado, fiz os 2 anos de mestrado. Chegou a concluir o mestrado? Sim, concluí o mestrado. Foi bem difícil. É difícil a gente sair, assim, e ir para um ambiente onde a gente não conhece, não... Tem a questão da língua também, por mais que o português que é parecido, também, mas, né? Tem bastante diferenças, né? Então, foi assim, eu digo que foi difícil, mas foi um crescimento muito grande, assim, muito, muito grande. Foi bem legal, assim, daí eu fiz a dissertação do mestrado lá, também tive contato com professores muito bons lá, que aprendi muito, foi bem legal. E foi mais ou menos assim, eu comecei realmente a trabalhar, né, lá, no segundo ano, né, porque o primeiro ano, como tinha essa questão da carga horária, tinha aulas de manhã, de tarde, de noite, eu não consegui trabalhar o primeiro ano, né, e também teve essa questão do Covid e tudo mais, mas no segundo ano, quando eu tinha o período da dissertação, aí eu já conseguia trabalhar, e daí eu comecei a fazer algumas coisas lá, eu trabalhei na Nespresso, trabalhei vendendo celular, trabalhei em lojas lá que são grandes lojas que tem lá de eletrodomésticos, enfim. E ali eu comecei a ter uma noção de vendas. Nunca trabalhei com vendas na minha vida, assim, venda realmente direta. Nunca, era sempre atendimento ao público, algo assim. Então, foi ali que começou a me despertar também o interesse em vendas. Eu fiz alguns treinamentos lá, né, a partir dessa loja. E eu comecei a ir para um mundo que eu não conhecia. Que era um mundo novo. Totalmente, o que eu nunca tinha cogitado, e isso também, eu sempre digo, que isso deu vamos dizer assim, uma expansão na minha consciência, porque, de certa forma, eu estava sempre indo por uma linha conhecida, onde, para mim, era confortável, né? Só que quando a gente também começa a conhecer uma outra parte, tipo essa parte das vendas, por exemplo, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou vender um celular? Não sei vender, né? Só que eu fui aprendendo, fui pegando ali o jeito e, tipo, vendia muito, sabe? A gente sempre fala, eu e o Otávio, que é engraçado, porque eu era promotora da marca da LG, dos celulares da LG na época. E tinha um pessoal que era já sabia, assim, muito, já tinha muita experiência, tava sempre fazendo treinamento, e eu conseguia vender mais que eles, né? E a gente dava risada, porque eu pensava, nossa, tipo, nunca vendi nada. E ali começou também a despertar esse interesse pela venda. Pô, acho que eu te levo o jeito. Pensei, olha, eu acho que talvez eu possa levar o jeito para isso. Mas como a minha área até então era o direito, para mim era uma coisa do tipo temporário. Eu sempre trabalhei nesses outros trabalhos,
sempre pensando assim, não, quando eu terminar o mestrado, eu vou solicitar os documentos aqui no Brasil para me inscrever na ordem e advogar lá. Era essa a minha cabeça. Isso é tudo temporário, tudo temporário. Só que chegou no momento que eu trabalhei numa loja lá e foi horrível. Foi tipo assim, era uma filial dessa loja que eu tinha trabalhado numa outra cidade. Só que a gente se mudou de cidade e eu pensei, bom, tem aqui uma filial, vou me inscrever. Eles me chamaram. Só que aquela loja foi tipo horrível no sentido de que os colegas eram bem complicados, tá? Assim, alguns deles, não todos, obviamente. E eu comecei a passar por algumas situações assim do tipo, será que eu preciso passar por isso? E ali começou a me gerar um questionamento. E o Otávio, na época, já trabalhava com marketing, né? Ele já começou a trabalhar com marketing, acho que foi 2020. Então, naquela época, ele já trabalhava, já tinha vários clientes, né? Já tinha ali realmente... já estava crescendo, né? Tanto o nome, enfim, quanto o fluxo de trabalho. E ele me disse, por que tu não começa a me ajudar, né? Alguma coisa assim, ó, tipo administrativa. Claro. Eu fazia os contratos, né? Os contratos dos clientes. Eu fazia planilhas. E só que era tudo assim, era sempre com aquele pensamento do tipo... Temporário. Isso é temporário para depois eu começar a advogar. Só que o tempo foi passando e aquilo que era planilha, contrato, começou a se tornar... Eu comecei a me interessar um pouco mais nessa parte... do perfil do Instagram, daí eu comecei a fazer posts, né, para os clientes, porque como o Otávio ele trabalha com essa parte do tráfego pago, tinha muitos perfis que não eram bons, né, e para o anúncio gerar resultado precisa realmente que o perfil seja bom, claro, porque senão não adianta. E ele falou, olha, tá faltando, tem perfis que eu posso vender essa parte dos posts e se tu quiser, eu começo a falar que tu faz isso. Eu pensei, sei lá, né, tipo, vou tentar. E eu comecei a aprender, comecei a pesquisar, comecei a entender mais sobre marketing, comecei a assistir várias aulas, comprei cursos. E eu pensei, beleza, vou fazer isso, sempre com pensamento de temporário. Só que chegou num momento, isso foi 2022, eu acho, final de 2022, talvez. Eu pensei, não, como eu vou advogar, né, agora eu vou começar a advogar aqui, eu vou começar a me inserir nesse espaço. Então, eu comecei assim, a entrar em grupos que eram de advogados de lá, né? Comecei a tentar me familiarizar um pouco com o direito de lá, porque querendo ou não tem coisas que são diferentes. E conheci uma advogada lá, ela vendia um curso, tipo uma mentoria, eu falei, vou fazer o curso. Até então, eu queria trabalhar com direito de imigração, né? Para ajudar o pessoal que vai para lá, né? Não só brasileiros, mas... Exato. Portugal. Eu pensei, uma área legal, uma área bacana, vou começar a fazer isso. Só que daí, o que aconteceu? Toda vez que eu sentava para assistir ali as aulas, e por mais que assim, a profissional era muito boa, né? Eu admirava ela, a profissional era muito boa, mas toda vez que eu sentava para assistir aquilo, eu não conseguia, não ia. Parece que, assim, quando eu me via, eu tava na frente do computador assistindo coisa de marketing. Vendo, assim, tipo, coisas sobre o Instagram ali, enfim. E eu comecei a me questionar, mas tem algo de errado, sabe? Só que quando vem esses pensamentos, a gente tende a achar que a gente é errado. A gente, não, isso não é... Não, foca aqui no curso. Tu estava programada para uma coisa. Exatamente. Só que o que acontece? Por isso que eu digo, depois dessa fase ali da minha vida, eu comecei a olhar a procrastinação com olhos diferentes, né? Porque a gente tende muito a se culpar também. De dizer, eu sou procrastinadora, eu procrastino de fazer as coisas, não faço. Claro que aqui tem várias coisas envolvidas, mas assim, o ponto da procrastinação muitas vezes é porque a gente não quer fazer aquilo. E lá no inconsciente, a gente não quer fazer aquilo, então a gente acaba procrastinando. Porque
Assim, claro, existem inúmeros fatores. Pode ser que um deles seja também o fato de que, sei lá, talvez a gente não tenha um resultado rápido. Às vezes a procrastinação é porque a gente não consegue ver o resultado rápido. Então, sei lá, não vou ter um resultado daqui 3 meses, então, empurra com a barriga. Também pode ser. Mas, assim, eu falo por experiência própria. A minha procrastinação em relação a isso... Perdi a vibe já. Era porque eu não... Eu digo assim, ó, o meu coração não tava ali, né? E daí ali começou, vamos dizer assim, gerar ali uma incógnita. Do tipo, o que eu faço? Porque eu fiz direito, 5 anos, mais o mestrado, 2 anos. Já trabalhava, na verdade, sim, já trabalhava com direito há muito tempo. Eu estagiei desde o início da faculdade. Então aquilo era, vamos dizer assim, a minha vida. Eu não conhecia outra coisa que não fosse aquilo ali, né? Então foi um desafio bem grande, assim. Lidar com esse sentimento, saber o que fazer. Né? Então, ali, assim, eu conheci profissionais, comecei a descobrir coisas que me ajudaram a começar a entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, ali, eu fiz sessão com psicóloga, eu fiz terapia holística, eu conheci um canal que também é muito bom, que é o Desprograme-se, da Bárbara Moreira, é muito legal, é incrível o conteúdo dela, ela fala muito dessa coisa da desprogramação, né? Realmente... tirar tudo que não nos acrescenta e deixar a gente ser quem a gente é realmente, né? Porque, querendo ou não, a gente, em sociedade, né? A gente é programado para ser algo, né? O que muitas vezes a sociedade espera, às vezes os pais, enfim. Então, eu acho que, assim, esse caminho, né, que eu fui indo me levou ao autoconhecimento. E, para mim, tipo, o autoconhecimento foi, assim, a peça-chave que me faltava realmente para eu descobrir o que eu gostava, né? Porque até então, eu fui seguindo. Eu ia seguindo e eu ia fazendo as coisas porque era conveniente, porque alguém esperava isso de mim, porque eu mesmo esperava isso de mim, né? Então, eu sempre digo que é uma desconstrução de quem a gente acha que a gente é, né? Então, quando eu me vi nessa encruzilhada, eu mergulhei ali no autoconhecimento. E eu falei, eu vou realmente descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto. E ali eu me vi e eu pensei, eu já não gosto do direito, sabe? Assim, ó, eu gosto... não que eu não gosto do direito. Eu realmente gosto do direito, sabe? Daquela coisa... Sabe? Do cerne ali do direito. Só que eu não me via mais advogando. Dedicando o teu tempo pra isso. Exato. Eu acho que eu não me via mais... Aí que entra uma questão. Eu não me via mais como advogada. Tu entende? Eu já não me via no estereótipo do advogado. Por inúmeros motivos. Talvez, sei lá... Aí entra a questão do o que me levou a escolher o direito, enfim. Então, por isso que eu falo, eu acho o direito maravilhoso. Tenho amigas, tipo, que são muito fodas no direito, sabe? Admiro muito essa profissão. Só que, pra mim, aquilo já não dava, né? Então, foi ali, realmente, eu digo, foi esse ponto ali, essa pulga atrás da orelha, que me fez começar a me questionar, não só a minha profissão. Por isso que eu falo, a profissão, ela foi um dos pilares. Foi realmente me descobrir, sabe? Então, quando eu comecei a realmente ver quem eu era de verdade, descobrir o que eu gostava de verdade, foi ali que daí fez sentido o fato da profissão já não se enquadrar naquilo que eu esperava. Então, mais ou menos assim, ali em 2022, eu acabei pegando os documentos aqui, eu vim para o Brasil, peguei os documentos, me inscrevi na ordem lá. Tenho lá a Ordem dos Advogados, né? Já tenho a inscrição lá. Porém, acabei suspendendo depois desse período ali, porque eu vi que aquilo já não ia, sabe? Já não ia. Então, eu digo que, assim, essa coisa da troca de profissão, de carreira, as pessoas acham que é muito fácil. É extremamente difícil, né? É extremamente difícil. É extremamente difícil. Eu acho que, assim, ó, tem pessoas que, lidam talvez de uma forma mais tranquila, né? Mas para mim, e penso que para várias pessoas, é difícil. É um processo muito difícil. Porque, assim, eu gosto muito do Jacob Patrick, ele fala muito sobre isso. Da gente não se identificar, né, com as coisas. Então, basicamente, quando tu para de se identificar com algo, com aquela tua imagem, a imagem que a gente criou sobre nós mesmos, a gente consegue também dar uma vazão para realmente ser. Só ser. Sabe? Sem querer ser algo, alguém querer ter algo. A Bárbara, essa que eu citei, ela fala muito do eu sou, né? Que quando a gente fala, eu sou advogada, eu sou, sei lá, tipo, arquiteto. Querendo ou não, a gente tá
querendo ser algo, ser alguém. Tu cria um personagem, né? né? Um personagem, exato. Então, quando tu fala, eu sou, entende? Independente se eu for da carreira X, Y, Z, não interessa. Eu acho que quando a gente para de se identificar com algo que realmente... Uma projeção, né? Uma projeção de quem a gente é, a gente só é. Então, foi ali que eu percebi que aquilo já não era mais pra mim, enfim. E, basicamente... eu me permitir ser só eu, entende? Independente se fosse na carreira tal, enfim. E eu assim, ó, desde então, eu sou muito desapegada, sabe? Que naquela época, assim, eu falei, não, eu vou mergulhar no marketing. E mergulhei, assim, desde então, desde 2022. A gente trabalha junto, a gente tem uma agência, né, de marketing juntos. E eu falo, a gente tipo, a gente vive 24 horas do dia junto. A gente trabalha junto, mora junto, vive junto. Tipo, ele é meu braço direito, sabe? Então, desde então eu meio que me deixei mergulhar. E assim, ó, hoje eu sou a Natália que trabalho com marketing, ok? Mas não quer dizer que vai ser a vida inteira. Claro. Não quer dizer que eu preciso ser, né, dessa profissão para a vida inteira. Eu hoje sou muito aberta a me deixar sentir o que o momento me quer de mim, entende? Então, se nesse momento isso fizer sentido, ok. Se não fizer mais sentido, ok também. Mas aí também entra uma desconstrução. Por isso que eu falo, é uma desconstrução realmente de quem a gente foi programado para ser, né? Então, acho que quando a gente quebra isso, a gente consegue deixar fluir. E daí tu percebe que talvez aquilo que tu achou que fazia sentido já não faz mais, sabe? E eu sempre digo, isso é pra profissão, relacionamento... Qualquer coisa. É pra vida, né? É pra vida. Exato. E qual que foi a tua maior dificuldade em um país novo? Cara, eu acho que assim, ó, a dificuldade num país novo é que basicamente tu é sozinho, né? A gente vai pra lá, por exemplo, eu fui pra lá, só fui eu e o Otávio, né? Claro, eu sempre digo que eu sou muito grata porque eu tinha ele, né? Tava em 2, né? Tava em 2. Então, assim, é diferente da pessoa ir sozinha, né? Claro. Mas... mesmo assim é difícil, porque a gente não tinha família, não tinha ninguém. Então, eu digo essa parte do estar mais sozinho é o mais difícil. Porque quando dá ali os problemas, tu não tem pra quem pedir ajuda. Tá um oceano de distância, né? Exato. Tipo, quando eu me acidentei, por exemplo, na época, a gente morou um tempo no bloco universitário, da onde eu fazia mestrado. A gente morou um tempo lá. Tinha como se fosse, assim, kitnets e tal. E a gente ficou um período lá, alguns meses, foi. E quando eu me acidentei, o Otávio saía pra trabalhar. E eu morava lá sozinha, né? Eu ficava lá sozinha. E era no 3º andar. E eu tava de muleta. Bem. Então, assim, eu ficava o tempo inteiro que ele tava trabalhando, eu ficava trancada lá. E eu não tinha pra quem pedir ajuda, né? Eu conhecia algumas pessoas lá, mas... assim, eram pessoas que eu conhecia há 2, 3 meses. Também não tinha uma intimidade pra pedir ajuda, né? Então, vamos supor, ele saía às vezes de manhã, voltava às vezes de tarde e eu ficava sozinho o tempo inteiro. Então, foi bem difícil. Tanto que eu ligava pra minha família, né, pra tentar passar o tempo. Foi um período muito complicado, assim, tive diversas crises de pânico. Foi horrível, sabe? Eu até ia perguntar pra ti, tipo, questão de ansiedade, tu lidar com o psicológico nessa situação, né? Sim. O psicológico, o psicológico é o fator determinante, tá? Eu acho que não só nessa situação de mudar de país, mas pra tudo na vida. Eu acho que o fator psicológico, ele é determinante para tudo. O quanto você consegue lidar com coisas difíceis, sabe? Com situações desconfortáveis, com situações que, às vezes, sai totalmente fora ali do planejado, né? Eu nunca planejei chegar lá 3 meses depois de ser atropelada, foi acidente, né? Claro. Então, basicamente, assim, foi bem difícil. Eu tive crise de pânico na época. Realmente, assim, eu tava muito sozinha. Então... eu comecei escutava áudios e tal. Eu sou reikiana, então fazia reiki, pedia pra todo mundo, assim, que conseguisse ali fazer alguma coisa. Então, teve um período, nesse período, principalmente, eu liguei pra casa, eu nunca vou esquecer disso. Eu liguei pra casa, eu falei, eu vou voltar embora. Porque imagina, eu recém tinha sofrido acidente, veio o Covid, a gente não conseguia sair de casa. Pô, que vocês pegaram uma barra do caramba pra lá, né, cara? Bem na época... uma pandemia mundial, né? Sim, e fechou tudo. Fechou tudo. Então, assim, naquela fase onde tu tá conhecendo, né? A gente chegou lá, queria conhecer. Queria conhecer, assim, as outras cidades, os outros países, e fechou tudo. Então,
a gente teve que lidar muito com essa solidão. Basicamente, saiu daqui, aberta tudo, foi pra um quarto. Sim, basicamente. A gente ficou assim, eu digo, foram meses trancados num quarto, né? Porque daí não conseguia ser, foi bem difícil. Então eu lembro nesse dia, que eu achei bem... Acho que é interessante comentar. Por isso que eu digo, tem que também, essa questão da mentalidade, também vai muito de quem é teus amigos, familiares, e o que eles passam, né? Eu lembro que na época eu liguei pra casa e a gente tava determinado a voltar. Porque assim, como demorou a questão ali, a gente foi e fechou lá os órgãos pra pedir lá o visto, no caso do Otávio. Não, até pra voltar tava ruim, né? Exato. E daí, assim, a gente não conseguia tirar o documento do Otávio, então ele não conseguia trabalhar realmente num emprego melhor. Começou ali a bater crise de pânico e tudo mais, e a gente ia no mercado, não tinha comida, porque as pessoas faziam estoque de comida. Sim. Eu falei, não, vamos voltar e não é pra ser. E daí a gente conversou e falou, não, vamos voltar, sabe? Tipo, a gente tava decidido já. Tava decidido. E eu liguei pra casa um dia e eu lembro que foi engraçado. Tava, tipo, meu pai, minha mãe, minha irmã. E eu falei, eu vou voltar, eu não aguento mais, a situação tá assim. Porque, assim, eles de longe não imaginavam que era tanto, né? Porque eu acho que não tinha chegado no Brasil ainda, né? Acho que aqui foi depois de março. Foi depois de março, E como teve, tipo, ainda era verão aqui, sim, né? Nós sim. estávamos no inverno lá. Então, eu liguei e falei, não, eu vou voltar. E o meu pai falou assim, eu nunca vou esquecer isso, porque isso pra mim foi, assim, determinante. Ele disse, tu tá aí, agora tu vai aguentar. Tipo, aguenta, tu consegue, sabe? Me deu, assim, uma força do tipo, tá aí, aguenta mais um pouco. Fica, aguenta, não vai voltar. E eu fiquei com aquilo, pensei, será? Eu pensei, bom, eu vou tentar mais um tempo. Daí a gente acabou, o Otávio, depois a gente acabou mudando de lugar, saiu de lá do bloco, a gente foi para um apartamento, ele conseguiu um emprego melhor. Então, assim, passou, daí, assim, por mais que ainda tinha o Covid, mas começou a abrandar um pouco ali, né? Sim. Então, ele conseguiu um emprego melhor, as coisas começaram a ficar mais leves, vamos dizer assim. Então, foi todo um processo, sabe? Eu digo assim... onde normalmente demoraria 1 ano pra gente ficar ali bem, né? Tipo, realmente se estabilizar, demorou, tipo assim, uns 3, em virtude do Covid, né? Onde normalmente as pessoas, 1 ano já consegue ali um emprego bom, para nós demorou mais, né? Demorou mais. Mas, assim, depois que passou essa fase, as coisas foram se encaixando. Pô, Fabiana, não tem como piorar mais, né? Não, eu pensei, não. Exato. Não tem como ficar pior que isso aí. Não, não tem. Eu pensei, não. Pô, com acidente num quarto. Pô, não tem como ficar pior. Não tem como ficar pior. Eu pensei, bom, agora estamos aqui. Vamos aguentar, né? E daí foi indo, daí a gente aguentou. Óbvio que a gente passou por várias coisas também, né? Várias barras lá, assim. É difícil até tu achar um lugar bom pra morar, sabe? Tem essa dificuldade também. Tem. Porque assim, como a gente não conhece ninguém, tu vai tentar alugar as coisas, eles pedem fiador, por exemplo. Daí tu não tem fiador, não conhece ninguém. Não, daí tu não tem fiador, então paga aqui uns 5 calção, né? Da entrada, elas chamam renda, né? Então, da entrada umas 4, 5 renda. Então, tu, tipo, tem que tirar um dinheiro de onde tu não tem pra conseguir. Então, é muito complicado. E é cara o aluguel lá? A moradia em si? Hoje tá muito cara, sim. Naquela época ainda consegui encontrar umas coisas mais baratas, né? Mas hoje tá muito, muito caro. Porque, assim, teve uma leva bem grande de pessoas vindo. Não só do Brasil, de outros países. E, por exemplo, eu morei um tempo em Aveiro, que era a cidade universitária que eu morava. Como vem estudantes do mundo inteiro, assim, claro que principalmente ali da Europa, mas tem da França, Reino Unido, enfim, Alemanha, que vem estudar ali, são países que têm o valor, né, deles, que eles recebem, vamos dizer assim, é muito maior, o salário é muito maior. Então, eles não têm problema de pagar um valor maior. Só que para quem está em Portugal, recebendo em Portugal, né, morando lá, tendo o salário de lá é muito complicado. Porque daí as pessoas de lá pagam caro, né? Tem dinheiro, vamos dizer assim, para pagar mais caro. Mas daí inflaciona ali para todo mundo, né? Então, hoje está bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Tanto que a gente saiu, a gente morava em Aveiro, morou 2 anos lá. Como era uma cidade universitária, tinha esse porém, né? Além de não ter muitas opções, as opções que tem, eles elevam muito o preço por causa disso. Porque sempre vai ter alguém que vai pagar o preço, tá? Sempre vai ter alguém, principalmente desses outros países. Então, a gente acabou saindo de lá. A gente foi morar em Fátima, que é uma cidade
extremamente turística também, mas em termos de moradia ainda é mais acessível do que lá, né? Por não ter essa questão dos universitários. Então, a gente tá lá até hoje, né? Então, basicamente, assim, hoje tá muito mais elevado, sabe? Principalmente para as pessoas que saem daqui, hoje vão para lá, já paga muito mais caro. Muito mais caro do que era uma vez, né? Uhum. Então, a gente já tá quase 3 anos no mesmo lugar. A gente ainda paga, vamos dizer assim, respectivo a 3 anos atrás, né? Mas com certeza hoje, se for começar a pagar hoje, já o valor é muito mais elevado. E esse choque cultural entre Brasil e Portugal, o brasileiro acaba sofrendo mais lá por causa disso ou não pesa tanto? Assim, ó, eu acho que, acho que a questão de ser mais difícil para o brasileiro é porque tu tem que recomeçar, entende? Onde, por exemplo, aqui tu talvez... Tu conhece o fulano, conhece o ciclano, as pessoas já sabem do teu nome, já sabem que tu... Não no sentido de indicação, mas assim, já de certa forma já sabem quem você é. Já ouviram falar que o fulano é responsável, o fulano faz um trabalho legal. Lá ninguém te conhece. Tem que começar do zero. Então, até tu construir isso, das pessoas entenderem e confiarem, né? Que eu acho que é o fator determinante. Quanto de confiança as pessoas têm em ti. É difícil, sabe? É difícil de conseguir entrar, vamos dizer assim. De dar esse primeiro passo. Por exemplo, quando eu comecei, foi tipo assim, ó. Eu entrei trabalhar na Nespresso. Da Nespresso... Eu conheci algumas pessoas e eu fui para o outro trabalho porque eu tinha trabalhado na Nespresso. Do outro trabalho, eu já fui para um outro melhor porque eu tinha conhecido as pessoas anteriores. Foi formando uma rede. Eu fui formando uma rede. Então, eu acho que o mais difícil é realmente formar essa rede. Até tu ter, assim, chegar ao ponto de dizer, olha, eu posso te dar indicação do lugar que eu trabalhei, das pessoas que eu convivi. Então, eu acho que o difícil é isso, sabe? Mas eu acho que sim, eu acho que trabalho sempre vai ter. Isso eu sempre digo. Eu acho que se tu quer trabalhar, tem trabalho. Claro que talvez no início tu vai ter que trabalhar em coisas que não é da tua profissão, né? Por exemplo, aqui eu era advogada, lá eu trabalhava vendendo celular, vendendo as máquinas da Nespresso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só que eu acho que também é uma oportunidade de tu começar. E eu acho que dar esse primeiro passo realmente é abrir a porta para tu se inserir no mercado de trabalho lá. Já depois se torna muito mais fácil, sabe? Então, eu acho que realmente é conseguir entrar. Depois que tu conseguiu, as coisas vão desenvolvendo. Claro que, assim, também entra muita questão do quão bom tu faz o trabalho, Sim. né? Entra muito, eles valorizam muito isso, sabe? De assim, ó, quão responsável tu quanto se entrega para aquilo, né? Eu trabalhei nessa loja que eu disse e eu realmente, assim, ó, por mais que eu não tinha nada a ver com a minha profissão, por mais que era uma área que eu não dominava, eu me entreguei. Eu realmente falei, eu tô aqui, eu geralmente trabalhava no domingo, porque era horário rotativo, eu não tinha um horário fixo. E eu pensava, bom, se eu tô aqui no domingo, enquanto o Otávio tá em casa, eu podia estar viajando, podia estar passeando, enfim. Se eu tô aqui trabalhando, então eu vou trabalhar de uma forma bem feita. Vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor. E ali abriu muitas portas, sabe? Ali, realmente, eu consegui, assim, muitas coisas. O meu salário já aumentava, porque daí eu ganhava comissão, sabe? Então, eu acho que, assim, é difícil, mas também tem que estar disposto a também correr atrás, sabe? Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Eu sempre fui atrás, sempre falava com um, falava com o outro, mandava currículo, pedia se precisava. Então, eu sempre fui atrás, sabe? E eu acho que quando a gente vai atrás, as coisas acontecem. Eu vi ali, eu acompanho no Instagram vocês, né? Vi que tu fez várias viagens, assim, ali pela Europa. Qual cidade hoje que tu indicaria pra pessoa começar? Portugal mesmo ou... Pra começar? Eu acho que assim, até a gente tem uma página que se chama @de_mochila_pela_Europa. Então, quem quiser seguir, é muito legal. A gente traz lá realmente conteúdo sobre viagens, lugares que a gente conheceu. Então, assim, ó, eu acho que a porta de entrada pra Europa é Portugal. Por quê? Primeiro porque logística, né? O primeiro ponto, geralmente, onde chega na Europa é por Portugal.
Então, eu acho que é bem interessante lá, sabe? Eu acho que já dá, assim, para conhecer muitos lugares muito bons. Porto, Lisboa, a gente tem toda a parte norte lá de Portugal, né? Tem Aveiro, que a gente morou, que é muito legal, Fátima, para quem é mais religioso, enfim. E eu acho que Portugal tem muitos pontos interessantes, tá? E acho que seria realmente assim a porta de entrada, né? Então, por exemplo, vai fazer uma viagem para lá, tem uns dias a mais, tem um dinheiro a mais, enfim. Eu acho que o segundo, assim, que eu recomendo, que eu acho que tu vive 1000 países dentro de um país, é a Itália, né? Porque ali tu tem tudo, né? Tu tem desde gastronomia, cultura, tem essa questão das praias também, que são lindas. Então, assim, eu acho que para um começo, né? Eu acho que eu realmente acho que talvez entre por Portugal e um segundo seria a Itália. Eu acho que ali tu já consegue também ter uma visão, assim, dessa questão da Europa como um todo, né? E, assim, também em questão financeira, Portugal ainda é um dos países mais baratos, assim, para conhecer lá, né? Em termos de hospedagem, alimentação. Então, eu acho que eu recomendo lá. Mas, assim, a Itália, a Itália, ela tá no inconsciente coletivo, principalmente aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Tem muito essa vontade de conhecer lá. Eu recomendo muito também, eu acho que a Itália é muito, muito interessante. E assim, só que, claro, vai depender também do gosto, né? Tem gente que sai daqui uma primeira vez e vai pro Reino Unido, né? Então, uma vontade que eu tinha muito de conhecer era Londres. Eu tinha, assim, era um sonho da minha vida conhecer Londres. Quando eu cheguei lá a primeira vez, foi tipo assim, meu Deus, eu realizei o sonho, sabe? Que massa. Foi muito legal. E uma coisa que eu acho que é bem legal de comentar, que eu sempre gosto de frisar isso, eu sonhava, assim, há muito tempo, sabe, fazer intercâmbio. Muito. Acho que desde que eu me conheço por gente. A minha mãe sempre fala, tipo, meu Deus, tu queria isso há muito tempo. Eu lembro que eu fazia inglês, eu acho que foi talvez lá por 2010, 2011, e o pessoal começou a trazer, a falar sobre a Irlanda. E eu fiquei, assim, com a Irlanda na minha cabeça. Eu lembro que na época eu fiz uma pasta no meu computador sobre a Irlanda. Eu pesquisei tudo, assim, tipo, aonde que eu queria ir na Irlanda, aonde que eu queria morar. Mandei mensagem para as escolas de inglês lá. Só que, assim, quando veio o orçamento, né, para estudar lá, e, tipo, eu fiz um orçamento, sei lá, de 6 meses, nem me lembro na época. Eu meio que pensei, meu Deus, isso eu nunca vou conseguir, sabe? Eu tipo, botei assim, eu nunca vou conseguir morar em outro país, ter uma experiência assim, porque na época aquilo era impossível. Era impossível, eu não sabia nem como realizar esse sonho. E aquilo foi ficando na gaveta. Adormeceu. E eu continuei vivendo minha vida, tudo, mas aquilo ainda, né, aquela vontade, eu digo, quando a gente sabe que a gente tem uma vontade, um sonho realmente, tu sabe que às vezes a gente acaba pagando, né, por inúmeros problemas, inclusive financeiros, né, logística, enfim. E a gente pensa assim, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, só que aquilo fica. Eu digo, aquilo fica lá no fundo, a gente sabe. Então, até esses dias foi engraçado, porque encontrei alguns textos meus da época, coisas assim que eu escrevia pra mim, sabe? Vai escrevendo, senta, vai escrevendo, e tinha muito essa coisa do viajar, do conhecer outros lugares. Era como se eu tivesse um anseio dentro de mim por realizar aquilo. E então, quando surgiu essa oportunidade ali, realmente, de ir pra lá, assim, na época, 2019, eu pensei assim, eu vou. Eu tinha um Celta na época, aqui. Eu falei, qualquer coisa eu vendo o Celta, pelo menos alguns meses ali eu consigo me manter, consigo me virar. E eu vou, sabe? Eu sempre penso assim, desde então, eu gosto de pensar assim, o que de pior pode acontecer, sabe? Sim. Quando eu olho pra uma situação... Pior é voltar. Exato. E assim, não só pra isso, sabe? Pra qualquer situação da vida, assim, sei lá, acontece alguma coisa, né? Qualquer coisa. Eu sento e eu penso, o que de pior pode acontecer se eu tomar essa ação, sabe? Eu trabalho com marketing, então eu trabalho muito com essa questão de... como eu dou mentoria, então eu trabalho muito com a questão de principalmente mulheres que têm muito medo de se expor, sabe? De, assim, às vezes até, tipo, a pessoa vende um produto, tem um serviço e tem vergonha ali, às vezes, de gravar um vídeo, sabe? Falando sobre aquilo. E eu sempre falo assim, qual que é o de pior que pode acontecer? A pessoa fala, alguém vai me julgar, alguém vai, sei lá, falar mal de mim. E eu falo, e daí? E daí? A pessoa não paga tuas contas. E assim... A pessoa falou mal, vai lá e bloqueia, entende? Desapega. Porque eu acho que
quando tu pensa dessa forma, qual é o pior que pode acontecer? As coisas se tornam mais fáceis, porque, querendo ou não, a gente projeta na nossa mente que vai acontecer uma situação horrível, que a cidade inteira vai falar da gente, e no fim não é nada disso. Isso é tudo, eu digo, isso é muita ansiedade, né? A gente, querendo ou não, é muito ansioso. Então, a mente, ela também é desgraçada, tá? Eu sempre falo isso. A mente, ela projeta ali coisas que, na verdade, não é uma realidade. Então, quando a gente consegue realmente olhar para a realidade e pensar qual é o pior que pode acontecer, as coisas se tornam mais fáceis. E nessa época eu pensei assim, qual que é o pior que pode acontecer? Eu voltar com uma mão na frente e outra atrás. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entende? Eu acho que a gente tem que perder medo de recomeçar. A gente é programado, tá? Pra ter medo de recomeços. A gente acha que o recomeço é uma falha. É como se fosse assim, eu preciso recomeçar porque eu falhei. Porque eu fracassei. E não é isso, né? Vamos supor, se eu tivesse lá feito o mestrado, se não tivesse feito o mestrado também, tivesse voltado, tivesse ficado 5, 6 meses, tivesse voltado, eu já volto com uma experiência muito... Sim, uma baita uma bagagem. Exato, de ter morado em outro país, de ter vivenciado uma outra cultura, sabe? Ter conhecido um lugar que talvez nunca ia conhecer se não tivesse arriscado. Então, eu sempre pensava assim, o pior que pode acontecer é eu voltar e ter que recomeçar e tá tudo bem. Então, eu acho que assim, quando a gente tem realmente um sonho, uma vontade, pode ser qualquer vontade, sabe? Qualquer sonho. Tipo, o meu sonho era conhecer o mundo, né? Eu sempre tinha isso em mim. Eu queria conhecer lugares, assim, que pra mim pareciam impossíveis. Mas pode ser qualquer um. Tem pessoas que têm sonho de comprar alguma coisa, enfim. O meu sonho nunca foi material. Nunca foi material. Foi de experiência. Sempre. Foi experiência. Eu sempre falava assim, o momento que eu juntar dinheiro vai ser pra conhecer o mundo. Eu nunca pensei assim, em comprar o carro X, a casa X. Nunca, sabe? Eu acho que, óbvio, a gente tem que ter o básico, né? Pra sobreviver. Mas nunca foi sobre ter algo físico. Eu sempre queria ter algo de experiência. Ter realmente trazer experiências. Pô, tu conseguiu juntar muito útil ao super agradável, né? Exato. Sim. Porque basicamente assim, ó. Hoje, além a gente viaja muito... Mas como a gente trabalha 100% online, sim, né? Tu consegue levar o teu trabalho onde tu tá, né? Muitas vezes a gente viaja, tem que levar o computador, leva, sabe? Mas eu penso assim, às vezes sei lá, uma segunda-feira a gente tá, em outro país. Eu penso, isso nunca seria possível. Se tu estivesse num emprego estático. Exatamente. Teria que estar ali, cumprindo aquele horário e tal. Exato. Então eu sempre digo, o trabalho, né? Pô, que massa. O trabalho online, vamos dizer assim, ele também tem, né, as suas dificuldades. Né? Eu não vou dizer que não. Eu acho que tanto o presencial quanto o online, ele tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que a gente tem que escolher pra gente o que pra gente é realmente importante. O que brilha mais, né? Exato. Tem gente que me diz assim, olha, por isso que eu falo que é muito da pessoa. Tem gente que me diz, não, eu gosto de estabilidade. Eu gosto de segunda a sexta trabalhar. A rotina. Exato. Sexta-feira eu sei que eu vou sair daqui e não vou mais pensar nisso. Eu, às vezes, no final de semana eu tô pensando nisso. Mas, em compensação, eu num dia de semana qualquer, eu posso falar. Eu fecho a agenda e falo, hoje eu não vou trabalhar, entende? Então, eu sempre gostei dessa flexibilidade, ter flexibilidade. Eu acho que tudo que me prende, seja trabalho, seja... até relacionamento, sabe? Essa coisa de tipo... eu gosto muito de abordar isso, porque eu acho que o relacionamento, querendo ou não, ele também é assim. Às vezes a gente tá com alguém que te priva de ser quem você é, sabe? Às vezes a gente tem que se moldar muito ali dentro do relacionamento e a gente acaba não conseguindo ter voz, né? Não conseguindo realmente dar vazão ao que a gente é, né? E eu sempre gosto de frisar isso, que o Otávio sempre me deixa muito livre e sempre me deu muito apoio. Assim, ó, eu digo, sem ele, eu não sei se eu teria talvez tido toda essa coragem. Então, é muito importante, sabe? A gente realmente estar num contexto que também favoreça a gente ser quem a gente é, né? E que nos dê apoio, muitas vezes, quando é difícil, quando, sei lá, aquilo já não faz sentido. E, nesse caso, da estabilidade, eu saí de um contexto onde, pra mim, a estabilidade era o que importava na época. Sim. Eu pensava, não... trabalho de segunda a sexta, tranquilo, final de semana eu não penso nisso. Pra mim, era aquilo que existia. E é engraçado, porque o Otávio sempre trabalhou, assim, com vendas, né? Essa parte mais... vamos dizer assim, sem um horário pré-definido. E eu, no início, pensava, não, isso não é pra mim. Essa coisa de, tipo, tu não ter um valor pré-definido ao final do mês, né? Até essa parte do empreender, né? Pra mim, eu não cogitava empreender.
Por mais que, tipo, eu era advogada, poderia trabalhar por conta própria, eu sempre trabalhei pros outros, né? E hoje eu vejo que, assim, ó, talvez naquela época, se tivesse trabalhado por conta própria, né, já poderia estar melhor naquela época, enfim. Talvez teria ganhado mais dinheiro, enfim, né? Não vem ao caso. Mas ele trouxe muito essa coisa pra mim do empreender, do realmente colocar a cara a tapa. Fazer por ti. Exato. E, assim, fugir um pouco da estabilidade. E eu acho que isso foi bem, bem importante. Eu sempre falo isso pra ver, né, cara? No momento que tu trabalha pra você, tudo que tu faz é pra ti. É pra ti. Tu não pensa, vou fazer, mas X vai estar melhor. Não. Se eu trabalhar 10 horas é pra mim. Exato. E eu também curto muito essa parte de empreender, de fazer por mim, sabe? E isso é uma coisa que me desanimou muito em concurso público. Sabe? Porque eu fiz a faculdade pensando em concurso público, mas eu vou estar sempre atrelado a um estado. Sim. Sempre atrelado a um... E aí eu falei, mas acho que isso não é pra mim. E eu... Aí que tá. Tu lembra quando a gente fazia faculdade? Basicamente, a maioria queria concurso, né? Concurso, Eu acho que era 1 ou 2 que queria advogar. E eu nunca quis concurso. Por mais que eu estagiei no fórum, estagiei na Justiça Federal. Foi, assim, lugares que eu gostei muito. Acho que tudo... Eu sempre digo, tudo é experiência. Mas ali eu vi que aquilo não era pra mim. Eu pensava, não. Sabe? E eu acho que, assim, quando a gente cursa Direito, basicamente... A maior leva de pessoas querem concurso por causa da estabilidade E pelo mesmo, leque né? também de opções que tu tem, né? Porque, querendo ou não, hoje a advocacia, ela é difícil, né? Pra tu entrar no mercado é exato, difícil, né? Pra fazer um nome, né? Difícil. Criar realmente uma carreira. Mas eu pensei assim, ó, eu não quero estabilidade, não quero concurso. Eu pensei, bom, eu vou pra advocacia, que pelo menos ali eu tenho a chance de... Tem uma flexibilidade também, de né? fazer, Sim. de montar um escritório, fazer o meu nome. Mas eu digo, faltava coragem, faltava essa coragemzinha. Então, assim, ó, eu digo que pra tudo, tá? Não só profissional, vida, enfim, pra tudo. Eu acho que, assim, ó, o pré-determinante é a coragem. Eu sempre bato nessa tecla. Se tu não tiver coragem, esqueça. Tu não faz nada. Tu pode ter dinheiro. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e me falam, eu não teria a coragem que tu teve. Sabe? Então, não é a questão do dinheiro. Não é a questão de... sei lá, eu tenho um contexto ali um pouco mais favorável. Não. É o quanto de coragem que tu tem. E eu sempre gosto dessa frase, que a coragem, ela não é a ausência do medo, né? Não. Porque assim, ó, tu vai com medo. Mas tu vai igual. Tu vai igual. Tu age, entende? Eu fui pra lá, eu não contei essa parte, mas quando eu fui, eu tive que ir 1 mês antes que eu tava. Eu fui sozinha. Literalmente sozinha. Fui eu, 3 malas e um sonho, digo. E porque o Otávio tava trabalhando... Dá um filme, né? Eu, 3 malas e um sonho, né? Tipo isso. Porque Ou o nome de um livro. Exato. Porque o Otávio tava trabalhando, né? E ele tinha que esperar fechar 1 ano ali. E ele conseguiu ir 1 mês depois. Ele conseguiu em outubro, eu fui em setembro. E eu me vi, tipo, morrendo de medo, né? Dentro do avião, sozinha. Eu nunca tinha ido pra lá. Nunca tinha... Na verdade, assim, eu nunca tinha saído do país, né? Eu fui até Guarulhos, aquela loucura de Guarulhos, fiz, né, a conexão pra lá. E eu lembro que eu cheguei lá, assim, tipo, era Pai, como... agora? Parecia que eu tava chegando num mundo novo, né? E eu pensei, eu tava morrendo de medo, Por isso que eu te falo, eu tava com medo, mas eu fui, entende? Sim. Eu fui. E eu acho que, assim, eu não teria conseguido metade das coisas que eu tenho hoje se eu não tivesse... A coragem. Coragem. Eu acho que a coragem, ela realmente, assim, ó, eu falo, é um fator determinante na minha vida. Sempre foi. Porque as situações que eu passei, por exemplo, também nessa troca de carreira, né? Foi, tipo, coragem de assumir que eu não era mais feliz naquilo. Então, eu acho que quando tu tem essa coragem de realmente olhar no espelho e falar, eu vou arcar com as coisas, né? Que essa escolha vai me trazer. Pode ser boa, pode ser ruim. Pode ser que eu tinha falado sobre isso, que eu ia trabalhar com marketing, pode ser que tivesse dado super errado. Pode ser. Então, eu teria que arcar com essa imagem, vamos dizer assim, de fracasso perante as pessoas, que pra mim não... Sinceramente, assim, eu não me apego, tá? Hoje eu sou uma pessoa que, assim, eu não me importo com a opinião dos outros. Não me importo. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e ver o que pra gente faz sentido, sabe? Porque, no fim, eu acho que quando a gente fica muito à mercê da opinião alheia, a gente não age. A gente trava, né? Então, acho que é bem isso. Vai com medo, mas vai, sabe? E olha o que de pior pode acontecer. Claro que a gente não é uma pessoa que... eu vou arriscar algo que possa,
enfim, trazer uma coisa super negativa, mas Sim. eu acho que é realmente assim, ó, tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque eu acho que é ali que a gente cresce. É ali que a gente passa. É como se tivesse um muro, vamos dizer, né? É quando a gente ultrapassa aquele muro, o muro seria o medo, vamos dizer assim, a gente conhece um mundo ali que a gente nunca cogitou em conhecer, porque às vezes a gente tava ali trancado no medo, sabe? É. Então, às vezes a gente conhece pessoas, situações, cidades, países, experiências que a gente nunca conheceria se não tivesse arriscado. Que massa. E eu até esqueci de perguntar como que funciona essa questão do atendimento médico lá em Portugal. Tu ocupou e tal. Como é que funcionou? Assim, ó. Porque eu acho que não é que nem aqui, né? Na verdade, assim, ó. Claro, eu tô te falando isso, tipo, da minha experiência. Hoje eu sei que mudou algumas coisas e eu não acompanhei mais. Mas, basicamente, quando a gente vai pra lá, tem essa coisa da colaboração entre Brasil e Portugal, né? Enfim. E quando a gente foi pra lá, a gente podia fazer parte, utilizar a saúde pública lá, pelo fato de ser brasileiro, né? Então, acredito que ainda consiga. Eu acho que ainda, claro, mudou ali um pouco o processo e tudo mais, mas eu penso que ainda consiga. Então, pelo fato de a gente ser brasileiro, a gente consegue ir pra lá e utilizar a saúde pública lá, certo? Então, claro, se quiser uma coisa um pouco melhor, a saúde pública é tipo aqui, né? Sim, sim, sim. Daí tem que realmente ir para um plano de saúde. No meu caso, quando eu sofri o acidente ali, uma coisa que eu acho bem interessante lá, isso eu acho, sério, acho muito, muito interessante, é que é obrigatório seguro lá, para os carros. Todos os carros têm que ter seguro obrigatório para terceiros. Então, quando Pô, que ela... legal. É obrigatório. Então, assim, não tem essa coisa do tipo, a pessoa bateu, me enroscou Vai ter ali. seguro. Vai ter seguro. Tu acionou o seguro e tá tudo certo. Então, quando ela me bateu, né, quando aconteceu isso, eu acionei o seguro dela e daí eles cobriram tudo, porque eu tive que... Pô, que legal. eu tinha que ir pro hospital semanalmente ali, enfim, ter acompanhamento. Então, eles cobriram tudo, o seguro cobriu por causa que tem esse seguro obrigatório. Então, isso eu acho muito interessante. Eu digo... essa coisa de dirigir lá, querendo ou não, isso é um ponto positivo, porque tu sabe que se alguém te bate, tu aciona o seguro da pessoa ali, né, de quem te bateu, e tu consegue cobrir tudo que foi gasto no teu carro. Então, isso é muito bom, sabe? Eu acho que se não tivesse isso na época, teria sido muito complicado. Mas, graças a Deus, eles cobriram tudo. Eu, na época, morava em Aveiro, eu tinha que ir pro Porto, dava, sei lá, 1 hora e pouco ali. Eu tinha que ir pro Porto, fazer acompanhamento médico. Então, eles cobriram tudo, sabe? Esse translado... Tudo. Tipo, o que eu tive que fazer lá foi um hospital muito bom, que eles me mandaram, lá em Aveiro. Eu tive toda a cobertura. Então, isso foi muito, muito interessante. Mas, assim, tem o brasileiro que vai pra lá, tem o direito, né, a utilizar a saúde de lá. Assim, no geral, eu acho a saúde boa, claro que, considerando cidades maiores, tipo Lisboa, Porto, é mais precário, assim como é aqui também. Mas, no geral, assim, todas as vezes que eu precisei utilizar, eu consegui e fui bem atendido. Vou fazer uma pergunta agora que tá bem fora do contexto, mas Sim. eu acho que ninguém fala sobre isso. A questão da pobreza em Portugal, tem muita Assim, ó... condição, assim, de pobreza, assim, tem bastante? Assim, eu vou pegar um exemplo de alguns anos pra cá, talvez, assim, ó, desde que a gente tem ali o parâmetro de quando a gente chegou, né, que 5 anos e meio ali, quase 6 anos, e agora, o contexto mudou muito, né, porque na época não tinha muitas, claro que sempre teve muitas pessoas indo pra lá, quando eu digo pessoas não só brasileiros, mas de outros países também, tinha muito. Mas ali depois do Covid teve realmente um boom, assim, sabe? Cresceu muito. Inclusive o número de brasileiros, assim, cresceu estrondosamente. Em condição de rua, tu diz? Não. Não. Assim, ó, cresceu muito o número de pessoas indo pra lá, né? Sim. Aí a migração. E daí, assim, só que o que acontece, né? Teve essa questão e, ao mesmo tempo, daí deixou de ter muitos empregos, a situação ficou mais cara, né? Moradia, tudo mais. Então, hoje a gente vê bastante pessoas nas ruas, muito mais do que via na época. Não sei se são brasileiros, que são, sim. né? Não sei te dizer, mas se vê muito. Quando a gente vai para Lisboa, assim, é um choque, às vezes, de ver o tanto de pessoas em situações de rua que tem, sabe? Dá até, assim, uma tristeza de ver, porque realmente aumentou muito. Tá? Aumentou muito esse número, provavelmente por causa disso, sabe? E tem muitas pessoas que acabam indo pra lá, daí não conseguem emprego e tudo mais, e também não conseguem voltar. Bem, você obriga. Porque daí tem a questão da... Enfim, ali a questão
ter que ter a passagem de volta, né? Às vezes é caro, tudo mais. Então, isso eu percebo, assim, é uma coisa que eu vejo, que é nítido, que aumentou bastante o número de pessoas desabrigadas. Isso posso dizer com certeza. Pô, é complicado isso aí, né? Por isso que eu digo, isso é um ponto bem importante, que eu acho que vale a pena a gente concluir aqui, que quando eu fui, eu pensei assim, como que eu vou de forma legal, sabe? E na época eu comecei a pesquisar, que eu falei sobre o mestrado, e vi que era uma alternativa, porque quando a gente sai daqui com o visto de estudante, tu tem ali o período X que tu vai estudar lá, por exemplo. Lá as licenciaturas, as faculdades, elas são 3 anos. Aqui é 5, né? Aqui é 5. Então, 4, 5. Então, assim, tu sabe que pelo menos pelos 3 anos tu vai ter o visto. Então, dá tempo de tu procurar outra coisa, de realmente começar a trabalhar em algo, dá tempo de se estruturar. Então, eu tinha muito isso em mente, do tipo, eu vou sair daqui com um visto, né? Com uma coisa legalizada. Eu acho que muitas pessoas acabam indo para lá. Claro, agora acho que até mudou um pouco ali, já não pode sair daqui, chegar até lá sem ter realmente um visto, algo. Mas sempre eu recomendo muito... Então, contrate ali um advogado lá, né, antes de ir, mas saia daqui com uma coisa legalizada. Porque daí tu sabe que tu vai estar estruturado, né? Tu não vai ter esse percalço, porque daí tu chega lá, por exemplo, muitas pessoas foram sem um visto, sem nada, e chegou lá, daí teve essa questão do Covid, e atrasou tudo. Então, em termos de documentação, tudo que sairia, sei lá, em alguns meses, teve pessoas que demoraram 2 anos para se legalizar. E daí, nesses 2 anos, tu acaba, assim... tendo que trabalhar em coisas que não precisa de muita documentação, tudo mais, porque não tem opção. Mais ilegal. Exato. E aí vai ser explorado também, né? Exato, também, né? Então, eu recomendo, né? Não só porque, enfim, eu trabalhava na advocacia, mas eu realmente recomendo, assim, ó, procura um advogado e vai, se tu quer ir, vai, mas vai legalizado, sabe? Tenta procurar um visto, enfim, que faça sentido ali, seja de trabalho, de estudo. Tem muitas pessoas aqui que acabam tendo a cidadania italiana, né? Então também consegue utilizar lá. Mas, assim, realmente vá legalizado, para não passar por todos esses problemas. E qual que é o recado que tu deixaria para as pessoas que querem se aventurar nesse novo mundo? Esse novo mundo seja na Europa, seja... nos Estados Unidos, seja qualquer lugar. Né? Eu acho que assim, ó, eu acho que tem condições de trabalhos boas no mundo todo, né? Eu acho que é uma questão da gente também pesquisar, se estruturar realmente antes, mas eu sempre digo assim, ó, se é uma vontade que a pessoa tem, seja pelo motivo que for, arrisca, sabe? Procura, óbvio, né? Procura oportunidade, vai atrás, vê maneiras, mas assim, faz porque eu acho que, ó, eu já tô quase 6 anos lá, e eu te digo, assim, ó, sem dúvida foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje, aquele vazio, vamos dizer assim, que eu tinha em termos de querer ter essas experiências, conhecer coisas, eu já não tenho mais. Hoje já consigo realmente dizer assim, olha, eu fiz a maioria das coisas que eu gostaria de ter feito na vida, entende? Claro que tem muitos lugares que eu quero conhecer ainda, mas assim... eu realmente realizei o sonho que eu queria, que era morar em outro país, ter essa experiência. Então, eu sempre digo, tem vontade, vai, mete a cara, porque o máximo que vai acontecer é ter que voltar e recomeçar, mas ninguém morre por isso, né? E é isso, é ter coragem de realmente colocar a cara a tapa, porque se tem um sonho, vale a pena realmente arriscar e tentar. Tentar, porque quando a gente tenta, a gente vai atrás, a gente consegue. Show, belo recado, Natália. Obrigado por ter vindo. Sucesso agora no retorno de Portugal. Obrigada por convidar realmente para participar. Eu acho que é um projeto muito interessante, muito legal mesmo, e fico muito feliz em participar. Show de bola. Sucesso para ti e pro teu marido. Exato. Obrigadão. Valeu.